Então tá, vou começar fazendo uma linha do tempo sobre o que a gente já tinha de normativa até agora a respeito de veículos elétricos, né? Então, a primeira normativa que saiu foi a normativa 17019, uma norma ABNT, que ela definiu os critérios para a instalação segura de carregadores veiculares. Então, essa norma ela está vigente desde 2023 e ali ela já falava sobre quais eram os principais componentes, quais eram os itens que precisavam ter para uma instalação segura de carregador veicular. Essa norma foi sendo aplicada mais por ser uma norma BNT, onde não tem uma grande fiscalização sobre ela, ela acabou ficando de lado ali e esperava-se uma norma de algum outro órgão. 2024, dezembro de 2024, a Celesc Distribuição lançou uma norma também, uma atualização da sua norma para instalações de múltiplas unidades consumidoras, condomínios, por exemplo, e colocou lá mais algumas regrinhas também, onde ela passou a recomendar que a instalação fosse feita a partir do medidor do condomínio, não fosse derivada dos medidores dos apartamentos, e possibilitando a instalação de novos medidores para as garagens, de novas unidades consumidoras, facilitando alguns itens com relação a isso. Mas todo mundo estava extremamente ansioso pela norma do bombeiro, que iria falar principalmente dos sistemas preventivos, o que isso impactava nos sistemas preventivos. Essa foi a norma que ela entrou em consulta pública início de fevereiro, e aí durante o mês de fevereiro ela ficou em consulta pública, e agora, na semana passada, ela teve a publicação dessa norma propriamente dita, né? A norma da consulta pública e a norma publicada é basicamente a mesma, não tiveram grandes alterações entre as duas normas. E o que mudou? O que a gente precisa avaliar? Primeiro vamos entender como que a gente carrega um veículo elétrico, né? Que é um dos itens ali que é importantíssimo a gente entender, porque a norma fala sobre isso. Existem basicamente modos de recarga diferentes, modo 1, modo 2, modo 3 e modo 4, né? Esses modos de recarga eles estão relacionados à segurança da instalação e ao tamanho do carregador, à potência do carregador. O módulo 1 e 2 são os carregadores portáteis, os carregadores pequenos, né? O carregador que vai ligado numa tomada 20 A comum, não necessita de uma instalação específica para ele, né? Já de antemão, essa norma nova, ela proíbe a utilização desse módulo de recarga nas estações Save. Por quê? Esse módulo ele não tem uma segurança contra incêndio, uma segurança de monitorar a instalação tão grande quanto um Wallbox, modos 3 e 4, né? Então, o carregador portátil, o carregador que vem junto com boa parte dos carregadores, vem com a maioria dos carros híbridos, por exemplo, esse carregador não vai mais ser permitido em instalações internas. Somente carregadores 3 e 4, que são os all-box, carregadores aí sim com uma potência maior e carregadores que também têm uma proteção maior. Então são carregadores que tem comunicação entre carregador e carro, ele consegue monitorar a temperatura de bateria, consegue monitorar essa recarga, consegue identificar possíveis falhas e desligar o carregamento. Então, já prevendo segurança maior com relação às instalações. Primeiro de tudo, aonde que essa norma abrange? Toda e qualquer instalação que esteja abrigada, né? Então, se eu tenho uma instalação ao ar livre, uma instalação na rua, uma instalação na parte da frente do meu condomínio, onde não tem telhado, onde não tem parede, a norma não se aplica. Qualquer instalação abrigada, essa norma ela passa a se abrigar. A primeira parte dela, ela vai falar dos itens relacionados à instalação elétrica. Da instalação elétrica, ela é muito semelhante à norma 17019, que já era existente, né? Onde ela pede os principais itens de segurança para essa instalação, que seriam um disjuntor, então cada save, né, que é como ela chama a estação de recarga, cada save precisa ter um disjuntor específico para ele, que possa desligar única e exclusivamente aquele carregador. Um DR, que é um dispositivo de proteção contra choques elétricos. Esse dispositivo ele é obrigatório para qualquer instalação que seja feita em uma garagem. E um DPS, que é o dispositivo de proteção contra surtos, também conhecido como para-raio eletrônico, que é um dispositivo que vai detectar pequenas variações de tensão e vai proteger para os dois sentidos. Vai proteger tanto o carregador como a instalação ao qual o carregador está
está conectado. Então, esses itens obrigatórios eles já estavam na 17019 e agora eles vêm sendo reforçados por essa norma do bombeiro. Além disso, o bombeiro pede mais 2 itens com relação à instalação elétrica. Uma botoeira de emergência para cada carregador, para cada save. Então, a 5 metros do carregador, eu preciso ter uma botoeira de emergência que eu consiga desligar o carregador. E uma botoeira de emergência geral para cada andar de garagem, a 5 metros de uma saída de emergência. Elevador, escada, rampa de acesso. Então, essa botoeira geral, ela vai desligar todos os carregadores do pavimento. Então, exemplo, um andar de garagem com 5 carregadores, eu vou ter uma botoeira para cada carregador e uma botoeira que automaticamente vai desligar todos os 5 carregadores daquele andar, né? Então, da parte elétrica, como eu disse, não são grandes alterações, mas são itens que precisam tomar um pouquinho de atenção. A grande maioria das instalações hoje existentes não possuem essas botoeiras de emergência, elas precisam ser instaladas. Isso já reforça o cuidado e a necessidade de um quadro de distribuição por garagem. Então, muito condomínio aí sai dos apartamentos e vai direto para as vagas, né? Essa instalação ela vai precisar passar por alguma central, vamos entender assim, por um QGBT, porque eu vou precisar ter uma botoeira que desligue todos os carregadores. Então, se eles estão vindo de várias fontes de energia diferentes, estão vindo de vários pontos diferentes, vai ficar difícil fazer o desligamento de todos ao mesmo tempo. Indo agora para a questão do preventivo, né? Então, o que muda da parte de prevenção de incêndio com relação a isso? A norma ela diz que precisa ser apresentado um projeto de desempenho para garantir uma série de premissas com relação ao sistema preventivo. Aonde que eu não preciso apresentar esse projeto de desempenho? Nos condomínios que já possuam simultaneamente, as 3 soluções elas têm que existir. Eu tenho que ter sistema de combate a incêndio com sprinkler, chuveiro automático, sistema de detecção de incêndio, né, o sensor de fumaça nas garagens, e um sistema de ventilação forçada, que garanta a troca de ar de 10 vezes o volume de ar da garagem a cada 1 hora. Então, nos condomínios onde isso já existir, eu não preciso apresentar o projeto de desempenho, eu simplesmente faço o projeto elétrico de acordo com essas instalações. Como essa situação está bem longe de ser a regra, né? Sprinkler, detecção de incêndio e exaustão forçada nas garagens não é uma situação normal, não é algo comum nas garagens, né? Ela precisa ser apresentado um projeto de desempenho. E é aqui que a norma começa a ficar um pouco mais complexa e uma coisa muito comum que a gente vai ouvir a partir de agora é a resposta do talvez, depende, não sei, né? Por quê? A norma ela não diz especificamente assim, para uma garagem de 500 metros quadrados eu preciso de sprinkler e detecção de incêndio. Se tiver 500 metros quadrados e 5 carregadores, eu preciso de uma ventilação forçada, né? Todo e qualquer solução ela precisa ser simulada em um software, e aí a norma fala um pouco sobre esses softwares de simulação, onde os critérios para a segurança da instalação estão definidos, tempo para evacuação, quantidade máxima de fumaça, quantidade máxima de calor, proteção das estruturas civis. Então, os critérios estão definidos, mas a solução para cada um dos critérios ela vai ser simulada num software que simula um incêndio, simula as cargas de incêndio. Então, todo e qualquer condomínio, para saber o que fazer agora, vai ter que ser feito esse projeto de incêndio, vai ter que ser simulada essas cargas, simulado esses incêndios, e aí vai me dizer, para o condomínio X, eu vou precisar ter sprinkler e detecção de incêndio. Para esse condomínio, eu vou precisar ter exaustão forçada e sprinkler. Para esse eu vou precisar dos 3. Para esse eu não preciso de nenhum. A garagem já é ventilada, já tem uma determinada situação que não precisa de nenhum, né? Então, para cada situação, ela vai ter que ser avaliada ponto a ponto, vai ter que ser feito o projeto ponto a ponto, a simulação ponto a ponto, para daí sim poder determinar a resposta de cada uma delas. Depois disso, esse novo projeto preventivo precisa passar por análise do bombeiro, precisa ser aprovado no bombeiro, porque eu vou alterar talvez o sistema de detecção de incêndio, eu vou alterar o sistema de hidrante adicionando o sprinkler e por aí vai. Tem uma regra diferente para prédios novos e para prédios existentes, né? Então um item importante nessa regra é que em edifícios existentes
o sprinkler não vai necessitar de uma nova RTI ou de uma nova reserva técnica de incêndio. Eu não vou precisar ter mais água na reserva técnica de incêndio, eu já vou usar a própria reserva do hidrante. No caso de prédios novos, esse RTI já vai ter que contemplar hidrante e o sprinkler, né? Prazos. É uma outra dúvida também bastante importante, né? Quanto tempo essa norma já está vigente, não está vigente? Como é que funciona? Tempo de adequação. A norma foi publicada agora no final de março e ela tem um prazo de 90 dias para passar a entrar em vigor. Então ela vai passar a vigorar a partir de junho de 2026. Então a partir de junho de 2026, prédios novos já terão que vão querer ter o SAVE, já terão que ter o seu projeto preventivo aprovado dessa forma. E os prédios já existentes, eles vão ter um prazo de 2 anos para adequação, né? Então a gente está falando aí de junho de 26 até junho de 28. Esse período de 2 anos é o período para fazer o projeto, aprovar esse projeto, fazer as implantações, execução, as melhorias, passar pela vistoria do bombeiro e estar com tudo ok. Depois de junho de 2028, prédios que não fizerem as adequações e não removerem os seus carregadores, eles não vão mais ter alvará de funcionamento. O alvará de funcionamento ele vai estar restrito, vai estar travado por causa dessa necessidade de adequar. Então, aí é um momento que o condomínio talvez vai ter que tomar uma decisão em remover os carregadores, se achar que não é viável, né, que não vale a pena, que o custo não faz sentido remover esses carregadores e não ter mais carregadores veiculares no edifício, ou fazer o projeto, fazer a adequação de todas essas demandas, tá? Um apanhado bem geral, bem simples em cima de todo esse contexto. A norma é muito recente, então até para a gente da área de engenharia a gente está estudando bastante ela. Os próprios softwares de simulação que foram falados ali não são softwares do nosso dia a dia, porque nenhuma outra norma do bombeiro até hoje pedia essas simulações, né? Então precisa se aprender hoje, inclusive, como manusear esses softwares, comprar os softwares, desenvolver os primeiros projetos para a gente começar a entender como que vai funcionar todo esse processo. E aí sim a gente conseguir começar a efetivamente fazerem as implantações. As orientações gerais para essa instalação, elas seguem as mesmas, né? Então antes de pensar em colocar um carregador veicular, é necessário ser feito uma análise de demanda. Então a gente precisa saber se efetivamente esse condomínio tem energia disponível, se esse condomínio tem a possibilidade de colocar essas novas cargas, né? E depois disso, sim, pensar numa implantação. Já que as tomadas existentes elas podem continuar sendo utilizadas, né? Elas podem durante esse período de transição. Então, durante esse período de até 2 anos para adequação, as tomadas existentes que hoje estão seguindo as normas técnicas vigentes, né? Então, já está lá com DR, DPS e disjuntor. Essa regra, por exemplo, é uma regra já de 2022. Então, aquelas que já têm uma responsabilidade técnica assinada, estão dentro do que estava valendo até hoje, elas podem continuar sendo utilizadas durante esse processo de transição. A partir de junho de 2028 elas não vão poder mais, né? Porque daí o condomínio vai passar a não ter mais o alvará de funcionamento e durante este período precisa ser avaliado a necessidade de cada caso e a implantação dos itens do preventivo de cada caso. Para condomínios existentes, a gente entende da seguinte forma: a norma passa a valer a partir de junho e a partir de junho tem 2 anos de adequação. Este período de 2 anos vale a regra atual, né? Depois dos 2 anos, aí sim, obrigatoriamente vai ter que ser adequado à nova norma. Então, a norma ela já adianta que instalações em subsolos têm um critério, um fator de segurança muito maior, então instalações em subsolos vai ser muito mais difícil de fazer essa homologação, né? Instalações de garagens com difícil acesso. Um outro item importante que a norma já frisa é que a 5 metros, no raio de 5 metros das saídas de emergência não pode ter carregador veicular, então vagas que estão próximas à rampa, próxima do elevador, próxima da escada, são vagas que não vão poder ser eletrificadas, são vagas que não vão poder ter carregadores veiculares. Então, ela ficou bem mais restritiva, né, do que o que a gente tinha anteriormente, muito
porque estava, de certa forma, sendo feito muita coisa errada, né? Então a gente pegou muita coisa, muita instalação realmente bem mal feita, algumas situações onde o risco de incêndio era iminente, né? Em vistorias a gente encontrou isso. Então o bombeiro preocupado com isso, qual é a grande preocupação do incêndio com carro elétrico? E aí até eu vou levantar um item depois dessa fala. Um incêndio com carro elétrico, ele é um incêndio muito difícil de ser apagado e com temperaturas muito altas, né? Então fala-se que um incêndio de uma bateria de um carro elétrico, ela pode chegar aí próximo de 1.500 graus. Com 1.500 graus próximo de um pilar, próximo de uma estrutura, essa estrutura ela pode colapsar, né? Essa estrutura ela pode perder a sua resistência mecânica. Então, o incêndio com carro elétrico ele é difícil de ser apagado, porque o incêndio nas baterias ocorre na parte de baixo do carro, ele é difícil de ser refrigerado, difícil de ser apagado. Além disso, muitos dos equipamentos de hoje de combate a incêndio não vão conseguir fazer apagar esse fogo, né? E depois que ele está iniciado, a temperatura é muito alta, pode colapsar a estrutura. Então a preocupação é nessa. Mas, ao mesmo tempo, eu levanto aqui uma pergunta para a gente pensar, é que a norma não proíbe a guarda de carros elétricos, ela proíbe o carregamento, né? Então, eu posso continuar deixando um carro elétrico dentro da garagem desde que ele não esteja carregando, né? Por quê? Porque a grande maioria dos incêndios que têm ocorrido, eles estão ligados à instalação do carregador, né? Então, o carregador está sendo instalado de forma equivocada e os incêndios estão, na grande maioria das vezes, até anterior ao carregador. Estão no circuito que alimenta, porque esse circuito não foi feito de forma correta. Então, instalações, a gente já pegou em vistorias instalações derivando direto do relógio, direto do medidor de energia, sem disjuntor, sem DR, sem DPS, sem nenhuma proteção, com o cabo amarrado, né, pelo teto da garagem e na ponta lá uma tomadinha carregando. Então essa instalação sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de segurança que pode levar a fazer a queima dos equipamentos. Então a norma está tão preocupada com o carregamento, porque o carregamento em si é o grande vilão, né? É o grande problema dessas instalações. Então, Robson, sobre essa questão de derivar dos apartamentos e derivar direto do condomínio. O bombeiro a norma do bombeiro não traz nada a respeito disso, até porque não faz parte da alçada de fiscalização do bombeiro esse item, né? Então o bombeiro não vai avaliar esse detalhe. E a Celesc, na sua norma, ela recomenda que seja derivado do condomínio. Ela, em nenhum momento, ela obriga, até porque também não faz parte da fiscalização da Celesc, que é a parte interna dessa instalação, ela obriga que seja tirado do condomínio. Então, no nosso entendimento aqui, pode-se, seguindo bem detalhadamente os critérios de segurança, existe uma possibilidade de fazer essa derivação a partir da instalação dos apartamentos, mas essa instalação ela vai ter que passar por um quadro geral dentro das garagens. Por quê? Porque eu vou precisar desligar todos os carregadores no momento de emergência. Então, as instalações vêm dos apartamentos, vão para um quadro dentro da garagem. Esse quadro vai ter algum sistema de seccionamento, então uma chave contactora para cada um desses carregadores. E no momento que eu aperte uma botoeira geral, essa botoeira ela desliga todos os carregadores, independente se ele está ligado no condomínio ou se ele está ligado no apartamento. Tá? Então, é um termo jurídico bem delicado, esse termo do recomenda-se, né, da Celesc, porque ele dá vários entendimentos. Não está proibido, mas está recomendado, né? Então, a gente discutiu muito isso nas últimas semanas aqui internamente, porque a gente tem vários condomínios que foram entregues, inclusive, pela construtora dessa forma, né? E com um RT assinada, com documentação válida. Então, é uma situação que precisa ser analisada caso a caso. No nosso entendimento hoje, se essa derivação for feita de forma correta, com as seguranças corretas, com esse quadro de derivação dentro da garagem, para garantir a botoeira de emergência que desligue todos os carregadores, existe uma possibilidade sim de ser feita
derivando ainda dos apartamentos e não do condomínio, né? Mas é um caso bem específico que precisa ser avaliado ponto a ponto. Era um dos itens que se falava muito, é que não existia essa norma do bombeiro, então muita gente estava esperando ela por causa dessa insegurança, né? E ocorreu que muito condomínio executou e agora vai ter que talvez fazer alterações com o que tinha executado por causa dessa insegurança jurídica. Primeiro se comercializou o carro, primeiro se colocou à venda, primeiro se colocou no mercado, deixou os problemas começarem a acontecer para depois vir a normativa e regulamentar toda a situação. Então, ela está vindo agora. A tendência é que essa normativa não tenha uma alteração a partir de agora, ela veio bem completa, né? Então, o fato dela exigir essa simulação em software vai fazer com que todos os itens não comuns, eles passam a estar abrangidos na norma. Eu tenho uma garagem com 2 saídas, eu tenho uma garagem diferenciada, eu tenho... Não faz mal, tu vai simular ela em software e o software vai te dizer para a tua garagem o que precisa ser feito. Então, automaticamente, ela cessa todas essas desculpas, vamos dizer assim, né? Minha garagem não é padrão, então eu posso fazer algo diferente? Não, tu vai simular no software, o software vai te dizer se tu atende ou não atende os critérios do software, né? Então a norma ela não deve sofrer alterações a partir de agora. O ciclo agora fechou, né? Então a gente tem norma da concessionária, tem norma BNT e tem norma do bombeiro. Então todos os entes que estão diretamente ligados a essa situação estão com suas normas publicadas, estão com suas normas efetivamente valendo, e agora é definir sim o critério que vai ser seguido e a fazer a avaliação de custo-benefício, né? Porque essas implantações elas vão ser implantações caras, são equipamentos caros, né? O sprinkler é um equipamento caro, a ventilação forçada, essa exaustão forçada é um equipamento caro, então agora é avaliar custo-benefício de cada uma dessas soluções. Seguradoras. Qual é a regra da seguradora? Tudo que está perante norma e comunicado à seguradora, a seguradora tem o dever de fazer o ressarcimento. Então, as seguradoras elas não podem cobrar nada que esteja fora das normas técnicas, né? Então, hoje a gente tem norma técnica para tudo. Anteriormente a isso, eu já tinha questionado algumas vezes seguradoras, conseguimos alguns contatos com peritos da seguradora, e a informação que a gente tem do seguro é o seguinte: tem norma e a seguradora está avisado, a seguradora paga. Agora, a seguradora não foi comunicado, não foi feito perante norma, não tem RT de profissional responsável, não tem projeto, a seguradora tem o direito de talvez não fazer esse ressarcimento. Então, a dica com relação a isso é: aprove o projeto, exija RT de projeto de execução de cada uma das instalações e comunique a sua seguradora na hora da renovação do seguro, né? Então, o nosso condomínio tem carros elétricos, o nosso condomínio tem instalação para recarga de carros elétricos, a gente tem 1, 2, 5 carros. Aqui estão os projetos dessa instalação, aqui estão as RTs dessa instalação, está tudo conforme normas, mas a gente está sinalizando para vocês que isso aqui existe. Muito provavelmente o prêmio do seguro tende a subir nessas condições, né? O seguro tende a ficar mais caro, mas a seguradora não pode se negar se essa instalação tiver sido feita dessa forma. O engenheiro vai trabalhar, Robson, nos parâmetros do software, né? Então, o software vai emitir um relatório final e é este relatório que o bombeiro vai acatar como decisão final. Então, onde que entra a engenharia nesse detalhe, né? Em como vai ser parametrizado esse software. Então, o engenheiro pode começar, por exemplo, numa linha de começar indo pelo sprinkler ou começar indo pela detecção de incêndio. E a detecção de incêndio resolveu, eu não preciso do sprinkler. Ou o sprinkler resolveu, eu não preciso da detecção de incêndio. Então, para a mesma situação, talvez eu possa ter duas soluções e as duas estão validadas pelo software e validado pelo engenheiro. Então, o engenheiro ele vai ter essa premissa de buscar a melhor solução, né? Qual é a tendência? Buscar primeiro as soluções mais baratas, com menor custo, para depois ir para as soluções mais caras, mais tecnológicas, né? A própria norma também fala que soluções tecnológicas novas podem ser implementadas para que minimize esse risco, né? Então, hoje existem algumas soluções já de combate a incêndio em estudo, em análise. Existe uma capa que é colocada sobre o veículo e ela tem a condição de apagar o incêndio do carro elétrico. Existe um outro dispositivo, até de uma empresa aqui de Santa Catarina, que é como se fosse um carrinho, vamos pensar assim, com um sprinkler atrelado a ele,
e ele é conectado à mangueira de incêndio, ele é colocado debaixo do veículo e ele refrigera o carro por baixo, ele joga água debaixo do carro para apagar e refrigerar essa bateria por baixo do carro. Então pode ser que novas soluções vão surgindo e vão minimizando esses impactos. E pode também ter a situação que em um determinado condomínio, numa situação específica, todas essas soluções elas não sejam suficientes. E aí vai precisar, além disso, uma proteção corta-fogo, uma parede corta-fogo para que esse fogo não se propague, uma separação das vagas, né? Então, a engenharia ela vai entrar nesse sentido de buscar a melhor solução, aplicar tudo isso ao software e aí verificar os dados do software e apresentar esse relatório para o Corpo de Bombeiro. Esse projeto ele não vai passar por análise do Corpo de Bombeiros, né? O que vai ser analisado é o software, esse detalhamento das soluções que o software vai apresentar, né? E aí, diante desse resultado do software, o bombeiro libera ou não libera, né? Então, não é um projeto que passa por aprovação no Corpo de Bombeiros. A norma veio para agregar segurança, né? Mas com certeza ela vai, em muitos casos, ela vai inviabilizar. Na nossa visão aqui da Valeotto, é que ela vai inviabilizar a instalação em muitos casos, porque são soluções realmente com custo elevado, né? Talvez vai se precisar pensar em vagas rotativas, em uma menor quantidade de vagas, em soluções, né? Em soluções para minimizar esse impacto, nem botar em todas as garagens, porque o custo de implantação vai ser alto, né? Se a gente já tem esse software, né? Não, a gente não tem o software ainda, então eu estou hoje pesquisando algumas soluções de software. Como eu falei, é algo totalmente novo, né? Então é uma solução que a gente nem sabia que iria vir dessa forma, então a gente está estudando os softwares que existem 2 softwares de universidades americanas que fazem essas simulações, né? A gente já buscou 2 para ir atrás. Hoje a gente está na fase de buscar software, buscar treinamento, entender o software, para daí começar a conseguir vender a solução, começar a vender esse serviço. Então hoje a gente não tem o software ainda, né? Isso foi aprovado na quarta-feira da semana passada, faz uma semana que a gente tem acesso a essas informações. Então a gente está buscando agora, primeiro, conhecer quais são os softwares que tem no mercado, entender qual vai ser mais fácil de usar, mais fácil de utilizar para esse mercado, conversar com o bombeiro também para entender todas essas simulações e aí sim adquirir o software e começar a fazer as simulações. Na verdade, agora é levantar custos de adequação e verificar se é viável manter os carregadores dentro dos condomínios. Exatamente, né? Então, primeiro de tudo, agora, é algo até, eu sei que é algo de certa forma difícil que eu vou falar para o condomínio agora, mas o condomínio vai ter que contratar um projeto para entender o que ele vai precisar, porque não vai existir receita de bolo, não vai existir solução pronta, né? Então a gente vai ter que fazer um projeto para dizer se a solução é sprinkler, detecção de incêndio e exaustão, ou as 3 ou 2 delas, né? Então o condomínio vai precisar desse projeto para dizer o que vai precisar. Depois disso, ele vai ter que levantar os custos e quanto será essa implantação para daí tomar essa decisão. Para determinado condomínio vai custar R$250 mil a alteração no sistema preventivo e mais R$150 mil a do sistema elétrico. R$400 mil, vale a pena para o nosso condomínio ou não, né? Onde a gente já tem carregador instalado. Primeiro de tudo, não existe aquela linha do direito adquirido, né? Então, o direito não tem nenhum direito adquirido porque uma norma mudou. Então, tu vai estar a partir de junho de 2028, você vai estar irregular, né? Vai estar irregular com relação à norma. Então, o condomínio não vai ser obrigado a manter nenhuma instalação porque o morador já gastou, porque o morador já investiu e porque ele já comprou o carro elétrico. Essa solução, juridicamente, ela é facilmente derrubada porque a norma mudou e não pode todo condomínio agora ficar sem alvará de funcionamento porque um morador quer manter o carregador dele, né? Então esse é um ponto importante a ser frisado. Não tem direito adquirido nessa linha. Então o condomínio vai ter que entender essa solução, verificar os custos e determinar se para aquele condomínio faz sentido ou não faz sentido. Cada vez mais vai existir uma valorização maior do mercado para os prédios que tiverem essa infraestrutura, porque ela vai ser ainda mais restrita agora, no meu ver. Então, onde tiver,
automaticamente vai ser mais caro o apartamento, vai valorizar o empreendimento, mas tem um custo de implantação. Na IN23, a previsão das boteiras de desligamento dos saves como a tendência nos demais estados? Caio, sim, tá? A IN ela tem essa previsão das botoeiras e ela pede 2 botoeiras, uma botoeira por carregador, né, uma botoeira para cada save e uma botoeira geral que desliga todos os carregadores do pavimento. Então são 2 botoeiras, vamos pensar assim, para cada carregador. Tenho lá 10 carregadores num determinado andar, eu tenho 10 botoeiras, uma para cada um e uma botoeira geral que desliga todos. Esse projeto será conjunto, elétrico e preventivo. Por onde começar, tá? Sim, é um projeto conjunto, porque o preventivo vai depender da posição onde serão colocadas as vagas dos carregadores e o elétrico muitas vezes vai fazer com que essas posições sejam colocadas mais próximas de um quadro de energia, mais próximos de uma instalação para facilitar custo. Então eles precisam correr em conjunto, né, para buscar a melhor solução. Não tem como eu fazer o preventivo sem saber onde for as vagas e eu fazer o projeto elétrico não vai me determinar o que eu vou ter de solução no preventivo, então vai ficar incompleto, eles precisam correr junto. Antes de tudo, qual é a nossa orientação sobre a primeira coisa a ser feita? Uma análise de demanda. Não adianta a gente pensar em colocar um carregador veicular no condomínio se eu não sei se o condomínio tem energia suficiente para esse carregador, né? A gente já pegou condomínios onde a análise de demanda deu 94%, né? Então o condomínio já estava no seu limite, não dava para adicionar mais nenhuma carga. A gente está falando agora que só serão permitidos carregadores do tipo wallbox, que são carregadores de 7 kW. São carregadores aí com uma potência semelhante à potência de um chuveiro. Então é uma potência sim considerável, é uma potência importante a ser levada em consideração. Então antes de tudo precisa ser feito um laudo de demanda, precisa ser avaliado se o condomínio tem condições elétricas de suportar essa nova carga, para depois a gente pensar na implantação de um projeto elétrico, na implantação de um projeto preventivo e nos demais itens que podem vir a partir disso, né? Mais do que nunca, esse assunto é um assunto que eu fui buscar nos meus itens, né? E eu tenho uma primeira entrevista sobre carro elétrico há 7 anos atrás, né? E aí, o que eu sempre falava desse assunto? Planejamento e projeto. Não libera a instalação, né? Não faz a instalação sem avaliar o condomínio primeiro, não abre uma exceção para um determinado morador sem avaliar o conjunto como um todo. Não? Então, primeiro a gente precisava fazer projeto. A grande maioria foi liberando de uma forma ou de outra, foi deixando acontecer, o impacto vai vir agora, né? Marcos, essa lei vale para todo o Brasil? Não, essa lei ela é específica do Bombeiro de Santa Catarina, né? Então, as normas dos bombeiros elas são estaduais, cada bombeiro possui autoridade sobre o seu estado, né? E ele vai poder definir o que vai ser feito no seu estado, né? Eu sei que hoje São Paulo e Santa Catarina já têm instruções normativas publicadas, os outros estados eu não tenho conhecimento, pode ser que tenha, mas eu não tenho conhecimento. E essa lei específica ela vale para Santa Catarina, né? A lei de São Paulo eu sei que é muito semelhante também, ela também pediu soluções bem próximas ao que a gente viu por aqui. Comprar carro elétrico vai ser dor de cabeça? Para condomínios, sim, né? É difícil a gente entender que o condomínio eu tenho só uma parte daquele empreendimento, aquilo lá não é todo meu, não é a minha casa como um todo. Então, as regras de condomínios elas precisam ser entendidas e eu preciso avaliar. Antes de comprar um carro elétrico em um condomínio, eu preciso entender se o meu condomínio realmente tem possibilidade de suportar essa carga que eu estou querendo instalar, né? Em várias reuniões de condomínio que eu já participei, eu faço sempre a seguinte analogia na forma de brincadeira, né? Se eu quero instalar uma piscina no meu condomínio que não tem, o condomínio não é obrigado a instalar uma piscina e não vai ser instalada uma piscina só porque eu quero, né? Então eu preciso avaliar se o meu condomínio suporta ou não suporta uma piscina. Da mesma forma agora é o carregador veicular. Então se eu quero ter um carro elétrico, eu preciso primeiro avaliar se o meu condomínio tem condição para que eu tenha esse carro elétrico ou não. Tem os de 3,5 também. Tem o de 3,5, mas ele não vai mais ser permitido. A norma nova do bombeiro, ela só vai permitir módulos de recarga
3 e 4. Tem que ver se, eu acho que talvez tenha alguns modelos de wallbox de 3,5, mas a grande maioria dos wallbox ele é de 7, né? O portátil de 3,5, o pequenininho, aquele não pode mais ser instalado. Essas botoeiras serão implementadas pelo fabricante do carregador ou o projeto precisará prever um desligamento por intratravamento com contatoras no painel. As botoeiras elas podem ser direto no wallbox, não? A norma fala que ela tem que estar com uma distância máxima de 5 metros do carregador. Então, se o fabricante já vier com uma botoeira no próprio equipamento, no próprio wallbox, ela pode ser, né? Caso não tenha, aí sim vai ter que ser instalado uma chave contactora no disjuntor próximo ali da instalação dele. Além disso, a botoeira geral, obrigatoriamente, ela vai ter que ser instalada com chave contactora, porque eu vou ter que ter uma botoeira que desliga todos os carregadores, né? Então eu vou ter que ter um quadro de automação lá, um quadro com contactoras, que quando eu aperte essa botoeira eu desligue 5, 10, 15 carregadores que tem naquele andar. Marcos Amaral, eu creio que o condomínio criar postos de carregamento seria mais interessante. É uma solução que eu também enxergo que vai acabar talvez se tornando mais viável na grande maioria dos casos, né? Existe o trabalho, a incomodação e o bom senso de fazer uma vaga rotativa, né? A gente sabe o problema que é isso, porque daí eu vou ter 3, 4, 5, 6 moradores que vão usar a mesma vaga, então a gente vai depender desse bom senso. Outra coisa é que a grande maioria dos condomínios não tem espaço para essa vaga a mais, né? Não tem espaço para fazer essa vaga rotativa, mas talvez seja uma solução, porque daí eu vou precisar instalar sprinkler, detecção de incêndio e ventilação em uma única vaga, ou em 2, 3 vagas, e não em todas as vagas do condomínio, né? A solução, elas sempre existe, né? A solução de engenharia ela está aí para buscar cada um dos casos, né? O problema é que quanto maior fica esse volume, quanto maior fica essa solução, mais cara também ela vai ficando. Então eu vou entender que é isso aí, né? A gente conseguiu dirimir bastante dúvida. A norma, como eu falei, ficou bem complexa, é uma norma bem difícil, inclusive, de leitura, de entendimento. É uma norma que ficou com uma dificuldade, principalmente por ela não ter essa receita de bolo, vamos dizer assim, né? Por ela não ter uma solução padrão entre cada uma delas. É uma norma que ficou complexa e difícil de entender. Deixa eu só ver que tem mais uma pergunta. Alguma exigência sobre proximidade entre as vagas para EVs de outros veículos? Não, tá? A norma não fala sobre esse distanciamento. O que ela fala é que a análise de risco, né, o projeto de desempenho, esse projeto de desempenho vai dizer se vai ter uma necessidade ou não. Então, ela vai dizer que, por exemplo, em uma determinada instalação, com o veículo elétrico próximo de um outro veículo, mesmo eu colocando sprinkler, detecção de incêndio e ventilação, não vai ser suficiente, né? Então, neste caso, talvez vai ter que ser necessário afastar as vagas, né? Mas ela não dá uma regra específica para isso. Essa norma, de uma forma geral, ela não tem uma regra específica para quase nada, né? Tudo vai depender da simulação via software. Quem fez a instalação sem norma tem prazo para desligar, né? Então, falei lá no comecinho, mas vamos reforçar. Norma para condomínios existentes. A norma ela passa a valer a partir de junho desse ano e os condomínios têm 2 anos para fazer a sua adequação. Então, até junho de 2028, os condomínios poderão continuar utilizando. A partir de junho de 2028, aí sim, quem não tiver adequado à norma vai obrigatoriamente precisar ser desligado, né? Então, queria agradecer, né, a quem esteve aqui na live. Sei que é um assunto extremamente chato, um assunto técnico, mas é um assunto importante. Agora, com a norma do bombeiro, ele veio ainda mais à tona, né? Essa live vai ficar gravada, depois a gente vai disponibilizá-la para vocês, para tirar dúvida, para quem quiser rever ela e tirar alguma dúvida. Além disso, toda a equipe técnica aqui da Valeotto está sempre à disposição para tirar dúvidas, para ajudar, para fazer esses projetos que vocês vão precisar e para ajudar talvez com novas dúvidas que vão surgindo a partir de agora. Agradeço imensamente a todo mundo que participou, uma boa noite a todos vocês e um bom descanso.